Boa tarde, meu padawan guerreiro. Bom dia, meu padawan guerreiro. Boa noite, meu padawan guerreiro. Como é que você tá? Hein? Tudo bem? E hoje a gente continua nossa aula de funções. Bacana? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os tipos de função. Ah, Antônio, mas tipo de função não é aquele troço de função do primeiro, função do segundo, função do terceiro? Também, mas a gente vai estudar uma coisa parecida, tá? A gente vai estudar uma coisa sobre funções injetoras, bijetoras, sobrejetoras. Beleza? E lá vamos nós. Nosso primeiro tipo de função, funções injetoras. O que é uma função injetora? Função injetora, vamos relembrar lá o que a gente já viu sobre contradomínio, imagem, a gente vai precisar bastante disso por aqui. Função injetora é quando você tem elementos diferentes do domínio. Eu tenho 3 elementos diferentes do domínio. Funções injetoras é quando você tem elementos diferentes do domínio dando imagens diferentes. Bacana? Ou seja, elementos diferentes dão imagens diferentes. Certo? Exemplo disso. Primeiro, um exemplo do que não é injetora. Essa é uma função que sai dos reais para os reais, pega um número e eleva ao quadrado. É verdade que elementos diferentes têm imagens diferentes nesse caso? Não, não é verdade. Essa função não é injetora. Por que essa função não é injetora? Porque se eu calcular essa função no ponto 2, e se eu calcular essa função no ponto menos 2, por exemplo, dá o mesmo resultado que a 4. Ou seja, eu tenho elementos diferentes dando a mesma imagem. Isso não pode acontecer para que a função seja injetora. Beleza? Tranquilo? Mas olha que bacana. Um simples ajuste resolveria completamente isso. Se eu simplesmente fizesse isso. Se eu simplesmente fizesse isso, ela passaria a ser uma função injetora. Por quê? A partir do momento que eu só pego números de 0 em diante, poxa vida, qualquer número que eu pego de 0 em diante e eleve ao quadrado, se eu pegar 2 números diferentes de 0 em diante e elevar ao quadrado, eu vou ter resultados diferentes. Eu não posso pegar 2 números diferentes, positivos, não negativos, né? Eu não posso pegar 2 números diferentes e elevar ao quadrado e achar o mesmo resultado. Porque isso só acontece com os negativos. Então, se eu fizesse isso, aí ela vira injetora. Aí ela vira injetora. Bacana? Isso é muito importante. Esses cuidados são relevantes. Olha esse outro exemplo. É uma função que sai dos reais para os reais, pega um número e soma 1. Veja bem, se eu pego números diferentes, quando eu somo 1 aos 2, eu tenho elementos diferentes de novo. Não tem como eu pegar 2 números diferentes, somar 1 e chegar no mesmo resultado, certo? O que significa que essa função aqui, ela também é injetora. Tem uma maneira muito bacana de você matematicamente definir se uma função ela é injetora ou ela não é injetora. Como assim? Pega 2 elementos diferentes aqui, no contradomínio. Eu vou pegar 2 elementos diferentes aqui no contradomínio. Não preciso fazer isso não. Pego 2 elementos diferentes no domínio. Eu vou dizer que eu tenho x1 e x2 elementos diferentes no domínio. Beleza? Para que as imagens sejam iguais, ou seja, quando que as imagens dos dois serão iguais? Eu quero evitar que elas sejam, certo? Então, se eu quero evitar que elas sejam iguais, ou seja, eu peguei elementos diferentes. Para evitar que as imagens sejam iguais, eu vou perguntar o seguinte, quando que elas serão iguais? Então eu pego 2 elementos, vamos ver quando que as imagens serão iguais. Bom, a imagem de x1 é x1 mais 1. E a imagem de x2 é x2 mais 1, porque a única coisa que essa função faz é pegar o elemento do domínio e somar 1. O 1 vai embora com 1, x1 é igual a x2, ou seja, eu pego 2 elementos do domínio e chego à conclusão que as imagens só serão iguais se os elementos do domínio forem iguais. Olha que bacana. Fazendo essa continha, eu acabei de chegar à conclusão que peguei 2 elementos do domínio, eu chego à conclusão que as imagens só serão iguais se os elementos do domínio que eu pegar forem iguais. Ou seja, se eu pegar elementos diferentes, a consequência vai ser imagens diferentes. Significa que ela é injetora. E por que eu estou mostrando desse outro jeito? Porque às vezes é bem complicado você simplesmente olhando a função ter a sacada se ela é injetora ou não. Pô, imagina que você tem lá uma função x ao cubo mais 2xy à quarta dividido por 45 vezes 2x sobre 3 mais x a de 617. Não é muito claro para mim, pelo menos, se ela é injetora ou não, por exemplo. Certo? Então, esse truquezinho é bem bacana. Você se pergunta, ora, peguei 2 elementos do domínio. Quando que as imagens serão iguais? E aí você chega a uma conclusão. Essas imagens só serão iguais se os 2 elementos forem iguais. Ou seja, se eu pegar elementos diferentes, consequentemente eu terei imagens diferentes, que é exatamente a definição de injetora. Elementos diferentes, imagens diferentes. Bacana? Vamos para o segundo caso, que é um exemplo de uma função sobrejetora.
Função sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Vamos relembrar. Contradomínio é o seu conjunto todo de chegada aqui, beleza? Imagem é o conjunto dos elementos que você de fato pode obter. Por exemplo, nesse caso aqui, esse carinha aqui é a minha imagem. Imagem da função f. Deixa eu botar um fzinho aqui, para ficar igualzinho. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho o contradomínio com todas essas bolinhas aqui, mas uma imagem só com essas bolinhas que estão dentro desse envoltório preto. Uma função é sobrejetora quando o contradomínio é igual à imagem, ou seja, todos os elementos do contradomínio de fato podem ser obtidos, certo? Olha para esse caso aqui primeiro. Reais para reais. Eu pego um número e multiplico por 2. Será que eu consigo obter qualquer número real pegando outro real e multiplicando por 2? E a gente consegue tranquilamente perceber que sim. Se escolhe qualquer número real, eu consigo te dar 1 que vezes 2 dá o que você me pediu. Bacana? Mas a gente vai fazer um truquezinho bem parecido para esse. Mas vamos ver um caso em que não é. Olha que legal. Você sai dos naturais para os reais, pega um número e divide por 2. Será que eu consigo obter qualquer número real pegando um número natural e dividindo por 2? Não, não consigo. Por quê? Porque aqui dentro dos reais tem o raiz de 2, por exemplo. Qual é o número natural que dividido por 2 dá raiz de 2? Não tem. Ou seja, você tem um elemento no contradomínio que você não consegue atingir, ou seja, que não está na imagem. Um outro exemplo. Você tem aqui o 3/4. Não tem nenhum número natural que eu pegue, divida por 2 e ache 3/4. Ah, Antônio, dá para achar 3 meios. É verdade, eu acho 3 meios. Se eu pego o número 3, jogo na minha função, eu acho 3 meios, mas o 3/4 não. Porque para que eu ache o 3/4, eu deveria jogar na minha função 3 meios. Porque 3 meios dividido por 2 dá 3/4. Só que eu não consigo jogar 3 meios porque eu só tenho os números naturais. Então, esse é um exemplo de que ela não é sobrejetora. Bacana? E vamos olhar para essa aqui. Como é que eu sei que essa função é sobrejetora? Pega um elemento no contradomínio. Vou chamar esse elemento aqui de y1. Beleza? Eu quero dizer o seguinte, qual é o elemento x1? Eu preciso dizer o seguinte, eu preciso pegar um elemento x1 que eu jogue nessa função e dê y1. E a pergunta é, qual é esse elemento x1, certo? Qual é a ideia de sobrejetora? Escolhe um elemento aqui do contradomínio. Qualquer um. Vou chamar de y1. Então eu quero dizer para você o seguinte, qual é o elemento que eu tenho que jogar na função para poder achar o elemento que você me deu, que é o y1? Por exemplo, se você me diz, Antônio, eu quero que você encontre 40. Qual é o número que eu tenho que jogar na minha função para achar o 40? 20. Porque 20 vezes 2 dá 40. Só que não adianta você fazer isso só com números, você precisa provar que isso vale para qualquer coisa. Então, se você me pede para achar y1, qual é o número que eu tenho que jogar na minha função para achar y1? Bom, eu vou dizer que eu tenho que jogar x1. E quando eu aplico x1 na minha função t, eu tenho 2x1 igual a y1, porque minha função t pega o elemento e multiplica por 2, jogo 2 para o outro lado, x1 é igual a y1 sobre 2. Ou seja, eu acabei de dizer para você que se você me der um valor y1, basta eu pegar esse cara que você me deu e dividir por 2, que é exatamente o elemento que eu preciso jogar na função para achar o resultado que você gostaria. Então, se você quer achar y1, basta que eu jogue na minha função y1 dividido por 2, que eu acho o resultado que você me deu. O único cuidado que a gente tem que ter aqui, galera, é que na hora de você chegar a essa conclusão, você precisa avaliar o seguinte. Tá, beleza. Você me dá um número, é só eu pegar esse número e dividir por 2 e jogar na função. O ponto é, será que eu posso jogar esse número na função? Nesse caso eu posso, porque independentemente do número que você me der, eu posso dividir por 2, que eu continuo tendo um número real. Então, isso aqui é verdade. Mas observe que, se no lugar de reais eu tivesse naturais, se no lugar do conjunto dos reais eu tivesse naturais, essa função deixaria de ser sobrejetora. Por quê? Pelo mesmo raciocínio, você me dá um número y1. Para eu atingir esse resultado, para atingir o resultado y1 que você quer, basta eu jogar na minha função y1 dividido por 2. Só que aqui, se o meu domínio fosse naturais, nem sempre eu consigo jogar y1 dividido por 2. Por exemplo, se você me pede para achar 17. Se você me pede para achar 17, eu deveria jogar na minha função 17 sobre 2, 8,5. Só que se o meu domínio fosse naturais, eu não poderia jogar o 8,5. Bacana? Mas nesse caso, ela é uma função sobrejetora. Show de bola, galera? E vamos para o terceiro caso. Por último, mas não menos importante.
função bijetora. Como o próprio nome já diz, detalhe importante, eu chamei de sobrejetora e injetora. Em alguns lugares vocês podem ver sobrejetiva ou injetiva. E vamos para o terceiro caso, que é o bijetora ou bijetiva, como você preferir chamar, meu querido. Uma função é bijetora quando ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Quando ela atende as duas condições, ou seja, quando elementos diferentes têm imagens diferentes, e ao mesmo tempo quando o contradomínio é igual à imagem. E aí você passa a ter um diagrama exatamente como esse, com uma correspondência 1 para 1 aqui, certo? O que isso significa? Elementos diferentes têm imagens diferentes e todos os caras do contradomínio eu posso obter. Então é exatamente um elemento do domínio ligado a um elemento da imagem. Um elemento do domínio ligado a um elemento da imagem. Porque observa que se eu fizesse isso aqui, por exemplo, deixaria de ser sobrejetora. Se eu tivesse um elemento do domínio... Opa, perdão. Exatamente. Se no lugar dessa seta azul aqui de baixo, exclui essa seta azul, eu fizesse uma setinha preta para cá, ela deixaria de ser injetora. Dois elementos diferentes com a mesma imagem. E ao mesmo tempo, se eu faço isso aqui, se eu coloco um outro elemento preto aqui, ela deixa de ser sobrejetora, porque eu passaria a ter um elemento que está no contradomínio, mas que não está associado a ninguém. Então, se eu boto um elemento preto aqui, bom, bacana. Adicionei um elemento preto aqui no contradomínio. Se esse elemento preto não estiver ligado a ninguém, ela deixa de ser sobrejetora. Então, quando eu faço isso, obrigatoriamente eu preciso colocar mais um do outro lado para ligar ele. Então, por isso que o diagrama de uma função bijetora é exatamente assim, é 1 para 1. Legal? Vamos para exemplos de funções bijetoras. Primeiro, um caso que não é. Esse aqui. Você vai dos reais para os reais, leva x em x ao quadrado. Ela não é bijetora. Por que ela não é bijetora? Por um motivo. Tá aqui, ó. Ela já não era injetora, então não tem como ela ser bijetora. Beleza? Mas repara, ela é sobrejetora? Vamos pensar. Todo elemento do contradomínio está na imagem? Também não. Porque que número que você eleva ao quadrado, que número real que você eleva ao quadrado você acha, por exemplo, menos 4? Não tem. Então ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Mas observe, e olha que coisa bacana. Se eu coloco um mais no contradomínio, ela passa a ser sobrejetora. Todo elemento não negativo é algum outro cara elevado ao quadrado. Passou a ser sobrejetora. Mas ela continua não sendo injetora, porque 4 e menos 4 elevado à mesma coisa, 4 e menos 4 ao quadrado dá o mesmo resultado. Mas se eu coloco um mais aqui também, aí sim, eu passo a ter uma função que é bijetora. Bacana? Porque dentro dos reais positivos, foi o que a gente viu aqui, a gente já sabe que ela é injetora, e se eu coloco reais positivos no contradomínio, eu passo a ter uma função sobrejetora, por um motivo. Pega qualquer real positivo, não negativo, né? Pega qualquer real não negativo. X. Ponto. Y1. Vamos usar o mesmo raciocínio. Pega um número real positivo, Y1. Se eu jogar na minha função K o elemento X1, eu afirmo para você que dá para obter o Y1. Como? K vezes X1 é X ao quadrado. KX1 é X ao quadrado, perdão. Jogo o quadrado para o outro lado. Como é tudo positivo, eu não preciso botar mais ou menos. Então, o que eu estou dizendo para você é, qualquer valor que você me der, basta eu jogar na minha função a raiz quadrada do valor que você me deu, que eu acho que você quer. E eu posso tranquilamente jogar a raiz quadrada de qualquer número que você me der, porque você só pode me dar números reais não negativos, e o meu domínio é reais não negativos. Então, bacana. Se eu faço isso, aí sim, se eu faço isso, ela vira bijetora. E vamos para um outro exemplo de função bijetora. Esse aqui. Eu saio dos inteiros para os inteiros, levo x em x mais 1. Primeiro, vamos lá, ela é injetora? É injetora, a gente já viu aqui. Antônio, mas não é a mesma função, é verdade, não é a mesma função. Aqui eu estou nos reais, lá eu estou nos inteiros. Mas observa um pouquinho. Os reais estão aqui. Os inteiros estão aqui. Se é olhando aqui para o todo, para o grandão, elementos diferentes, quando você soma um, dão elementos diferentes, porque está dentro dele, isso também tem que valer, faz sentido, porque observa, se nos inteiros isso não fosse verdade, quando você olhasse para os reais, isso também não seria verdade, porque dentro dele teriam elementos diferentes dando a mesma imagem. Então ela é injetora. E ela é sobrejetora também, porque veja bem, escolhe qualquer número inteiro. Y1. Basta eu jogar na minha função, agora de cabeça a gente já consegue fazer. Quem que eu tenho que jogar na minha função para achar o Y1 que você pediu? Basta que eu jogue Y1 menos 1, certo?
E y1 menos 1 sempre é um número inteiro. Se você me der um y1 que é inteiro e, portanto, ela é bijetora. Mas olha de novo como a parada é bacana. Se eu mudasse o meu domínio para naturais, ela deixa de ser bijetora. Beleza? Tranquilo? Porque se eu mudo o meu domínio para naturais, nem sempre eu tenho y1 menos 1. Se você me dá menos 5, eu deveria jogar menos 6 na função para achar o menos 5. Só que menos 6 não é natural. Bacana? Guarda essas informações porque elas serão muito relevantes pra gente logo, quando a gente for falar de função inversa e de algumas outras coisas. Bacana? Um beijo pra vocês e até a próxima.